Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu quero pedir as vossas orações por mim, porque eu nunca fiz um vídeo assim para expressar algo da palavra de Deus, né? Então é a primeira vez, né? Então se eu errar, vocês me perdoem em nome de Jesus. Antes eu era um pouco assim reticente, né? E contrário a estar colocando vídeos, sei lá, no YouTube, na internet. Mas depois de ver que muitas pessoas postam, fazem vídeo de tantas coisas que não são boas para o próprio ser humano em si, né? Como também para a vida espiritual, né? Estamos vivendo momentos muito difíceis na nossa vida. A igreja já passou por vários momentos na vida, ao longo da história. E todos os problemas que a igreja passou, enfrentou, Jesus esteve conosco. Jesus deixou claro que estaria conosco todos os dias. Mateus 28, versículo 20. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus não está conosco só nos dias bons, mas Ele está conosco nos momentos de tristezas, nos momentos de enfermidade, de lutas. A pandemia que nós estamos vivendo, ela, de alguma maneira, de alguma forma, ela pode, né, nos atingir. Né? As coisas que o globo Terra, o planeta passam, pode atingir crentes. A fome atingiu onde Abraão estava. Ele desceu para o Egito. Nós vemos que mais uma outra vez lá na frente, a família de Jacó passou por um período também muito difícil, que tiveram que descer novamente para o Egito, para não padecer necessidade lá. Então a pandemia de alguma forma pode afetar nossas vidas. E nós também tiramos conclusões que é impossível nós sermos, vamos dizer assim, sermos crentes só na nossa casa. Foi Jesus que nos deu essa forma de estarmos juntos, congregando juntos. Desde a igreja primitiva, lá em Atos capítulo 2, que é a fundação da igreja, acontece ali no dia de Pentecostes, nós vemos que Jesus ensinou eles a congregar e estarem juntos. Então ninguém pode dizer, eu vou ser crente de casa pro resto da minha vida. É impossível. Porque nós aprendemos uns com os outros, ensinamos pessoas, passamos para as futuras gerações aquilo que nós aprendemos para os nossos filhos, nossos netos e assim vai. Então, é algo que é passado de geração em geração. Então a igreja, ou ser o membro do corpo de Cristo, ele não consegue viver, glória a Deus, ter forças para viver separado. Alguns seres vivos só conseguem viver em comunidade, em colônia. Coral é um exemplo disso. É um ser que vive e morre em colônias. Formigas também. Formigas, elas só conseguem sobreviver em comunidade, em colônias. Se uma formiga vamos dizer assim, por algum motivo se perder, que elas têm enzimas que se encontram, vamos dizer assim que algum momento que ela se perca da sua colônia, ela irá morrer até ser atacada por outras colônias, formiga de outras colônias. Então ela irá morrer fora da colônia. Assim também é o crente, fora da igreja, espiritualmente aos poucos,
ele irá morrer. Glória a Deus. Então, como coral que vive em comunidade, em colônia, formigas, abelhas, cupins, somos nós também. E se nós formos ver o que Paulo falou em Romanos, nós vamos ter conclusões que somos um corpo, o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, se a igreja é o corpo de Cristo, se eu arrancar, cortar o meu dedo e deixá-lo do lado, logo assim que ele sair do meu corpo, o meu dedo, ele irá começar um processo de apodrecimento, irá apodrecer. Qualquer parte que eu arrancar do meu corpo e deixar separado vai apodrecer, morrer. Assim é o crente que coloca na sua mente, né, que irá conseguir viver sozinho. Nós não fomos criados por Deus para vivermos isolados, sozinhos. Né? Olhando para Gênesis, o próprio Deus fala: não é bom que o homem esteja só. Né? Falhei uma disjuntura. Então foi Deus que falou. Né? Entre o parecer de Paulo, né, que é bom ficar solteiro, ele falou o parecer dele. Eu fico com o mandato de Deus. Não é bom a gente viver sozinho. Então, congregar é uma coisa excelente para nós. Né? Eu queria meditar em um pouco rápido, né? Não tomar muito tempo, né? Esse é o primeiro vídeo. E eu estou sentindo muita falta, sabe, de escola dominical. Eu acho que o crente que vive em escola dominical e culto de ensinamento, olha, ele não é enganado. E ele cresce espiritualmente de uma forma maravilhosa. Então dá até saudade de estar na escola dominical aprendendo e ensinando aos nossos irmãos. Olhando para Números, eu gostaria de meditar rapidinho em Números capítulo 14. Pode pegar a sua Bíblia e abrir lá no capítulo 14 de Gênesis, de Números, Números capítulo 14, versículo 34. Apenas o versículo 34. É um versículo muito conhecido, uma passagem muito conhecida. E você vai ver lá atrás, já no Antigo Testamento, Israel, que é a igreja do Antigo Testamento, já viveu em congregação. Isso, em congregação. E havia um local para eles poderem adorar, que era o tabernáculo, em que Deus se fazia presente no meio do povo. Então, o povo já vivia unido em uma congregação. É até maravilhoso a gente olhar para o Antigo Testamento e saber que a congregação de Israel era algo maravilhoso. Quando a gente olha para a Bíblia e nós vemos que o tabernáculo ficava no meio. Fareis um tabernáculo, né? E eu habitarei no meio do meu povo. Em Êxodo está escrito. Me foge agora se é o capítulo 25, versículo 8, uma coisa assim. E literalmente o tabernáculo ficava no meio e os levitas faziam círculos em volta do tabernáculo. E três tribos ficavam do lado do Oriente, ou Norte, 3 do Norte, 3 do lado do Sul, 3 do Leste e 3 do Oeste. Literalmente. E o tabernáculo ficava no meio. Deus habitava no meio do seu povo, em congregação, uma congregação feita por um povo, um corpo e um único Deus. Em Números capítulo 14, versículo 34, diz assim: segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano.
levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento, segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Quando nós olhamos para a congregação de Israel, eles tinham inúmeros problemas. E olhando para a igreja primitiva, olhando desde o início da igreja, a igreja tinha problemas. Era a igreja primitiva, mas tinha problemas. Ali havia murmurações, né, de pessoas contra um grupo contra outro. Havia problemas assim de uns não ter nem o que comer, ao ponto de os discípulos e a igreja primitiva terem tudo em comum para que outros não padecessem necessidades. E a congregação de Israel era também um povo que tinha um único Deus. Deus falou que seria o seu Deus, o Deus do povo de Israel, e que não admitiria que eles tivessem deuses feitos pela cabeça humana, né? Invenções humanas, ou até mesmo, vamos dizer assim, criados, né? Vamos dizer, por povos, ou até mesmo por coisas, vamos dizer assim, espíritos imundos. Então Deus não admitia que seu povo tivesse deuses. Deus era o único. Deus promete para a nação de Israel, quando eles vão sair do Egito, um local, voltar para a terra de Canaã. Literalmente, eles iriam voltar para o local em que Abraão havia colocado suas tendas. Abraão, posteriormente Isaac e Jacó. Lembra-se quando Jacó desceu para o Egito, junto com seu povo, para não padecer fome, por causa dos 7 anos de fome? Era aquela terra agora que Deus estava falando que iria fazê-los retornar para a terra de Abraão, né? Que já havia outros povos se apoderado, porque eram mais de 400 anos, então já havia outros povos que haviam se apoderado dali. Havia outros povos. E aquela geração não conhecia Canaã. Conhecia de ouvir falar que era a terra de Abraão, Isaac e Jacó, mas não conhecia. Nunca colocaram o pé lá. Nunca tiveram pisado na terra de Canaã. Então, muitos tinham certas dúvidas. Como era a terra de Canaã? Me falaram que é excelente. Abraão estava lá, Isaac e Jacó. É excelente. Outros falavam, mas não sei se é tão excelente assim. Mas Deus, por intermédio de Moisés, quando eles estão no deserto, muito próximos, tanto que eles armam um acampamento e Deus ordena a Moisés que sejam enviados espias, 12 espias, para espiar a terra de Canaã e trazer frutos da terra. Tem até um versículo que fala que pela árvore se conhece os seus frutos, pela terra também, pelos frutos se conhece também a terra, né? Se conhece a terra. Então eles iriam trazer frutos de Canaã para mostrar ao povo, olha aqui, essa é a terra de Canaã. Olha aqui esses cachos de uva, de figos, de romãs, aquilo que eles puderam trazer, que não podia trazer tudo, né? E eles trouxeram tudo aquilo. Eram 12 espias, porém, dos 12, 10 viram tantas coisas negativas, viram que havia muitos povos lá, que haviam pessoas fortes, exércitos, né? Cidades fortificadas.
pessoas mais altas, de grande estatura. 10 viram uma forma negativa. Porém, 2 espias, Josué e Caleb, eles olharam e viram todas aquelas dificuldades. Mas eles olharam uma coisa pela fé. Não, Deus nos prometeu. E se Deus prometeu, vai ser fácil nós conquistá-la e entrar nessa terra e estabelecermos o nosso povo aqui na terra de Canaã. A narrativa bíblica mostra que quando os espias têm a sua vez de falar, todos os 10 falam, ó, a terra é excelente, porém não tem como a gente, vai ser destruído, não tem como a gente entrar lá, é impossível, a gente vai ser destruído. Porém, Josué e Caleb falam, não, Deus nos prometeu, realmente tem muitas dificuldades, tem povos lá habitando, mas Deus nos prometeu, é o nosso lugar, e se Ele nos prometeu, nós estaremos lá, nós vamos conquistá-la. Existem crentes que só olham as coisas negativas quando Deus fala, eu vou te dar vitória, eu vou te colocar em tal lugar, ir para tal lugar. Então ele só olha as coisas negativas, nunca olha as coisas positivas. Não, Deus vai me dar vitória, não importa as dificuldades que vierem, os gigantes que se estabelecerem, eu vou vencer. Você vê aqui que a maioria pensa de forma contrária. Olha, 10 contra 2. Porém, nem sempre a maioria tem razão. Os 10 espias não tinham razão. Quem tinham razão eram os 2 espias, Josué e Caleb. E quem defende os preceitos divinos, está ao lado de Deus, sempre vence. Tem os dias prolongados na terra, escapa da morte, porque quando eles foram ser apedrejados por toda a congregação, a Bíblia diz assim, pegam pedras para apedrejar, a Bíblia diz que Deus aparece na tenda da congregação, ou seja, no tabernáculo, intervém. Fale sempre a verdade, meu amado. Doe em quem doer, aconteça o que acontecer. Quando você está do lado da verdade, Deus te defende. Deus está contigo, não é? Glória seja dada ao nome do Senhor. Então nós não podemos temer. A maioria, não é? Daniel Berg e Gunnar Wingren, quando trouxeram o batismo com o Espírito Santo para as terras do Brasil, estavam na igreja tradicional, a maioria ali aceitou o batismo no Espírito Santo. E ali a maioria foi expulsa pela minoria. Teve ao contrário, né? A maioria aceita, mas é expulso. Mas dessa forma aqui que nós estamos falando, a maioria, os 10 espias, não tinham razão de estar ao contrário às promessas de Deus. Nunca fique contrário às promessas de Deus. Obstáculos sempre irão surgir. Não existem vitórias sem as provações na nossa vida, sem as dificuldades na nossa vida. Vão surgir inúmeras dificuldades. Ou se pensa que seria fácil. Não, nada é fácil na vida do crente. Nada. Sempre vem as dificuldades, as provações e as lutas. E nós vemos aqui que eles vão tentar matar Josué e Caleb pedrejados. Deus intervém. É interessante que eles não estavam longe de Canaã. Era apenas 40 dias de caminhada. 40 dias para 40 anos, meu Deus, tem muita diferença. 40 dias para 40 anos. 40 dias seria a jornada dos israelitas para chegarem lá em Canaã. 40 dias. A Bíblia nos mostra uma coisa bem clara, que quando nós murmuramos, aqui não é eu reclamar, porque o café está frio, o café está morno, não é, hoje eu não quero comer essa comida, não é isso. Essa murmuração aqui é simplesmente, você vai ver no contexto,
que eles estavam difamando a terra de Canaã, dizendo que a terra não prestava, dizendo que não era bom estar lá, ou seja, dizendo que aquilo que Deus estava dando para eles não prestava. Imaginemos nós, Deus prometer alguma coisa para você, alguma coisa para mim, eu dizer que não presta. Não é? Então, isso foi a murmuração deles. É dizer que aquilo que Deus estava dando para eles, a promessa de Deus não prestava. Não era qualquer murmuração, não era reclamar de café, de alguma comida que eles não gostavam, não é reclamar de coisas que Deus havia prometido. Irmãos, Deus, louvado seja o nome do Senhor, Ele não quer nada de mal para nós. Até as coisas que às vezes a gente pensa que vai servir para o nosso mal, ao contrário, vai servir para melhorar a nossa vida. Então a murmuração deles era colocar má fama na terra de Canaã e dizer que aquilo que Deus estava dando para ele não prestava. Aí toda a congregação, quase todos, aqui a gente vê que a maioria, bem mesmo a maioria, ficou contra a promessa de Deus. E eles ficaram tão assim contra a promessa de Deus que começaram a murmurar contra Moisés, dizendo: olha, Deus nos trouxe aqui, Moisés, para nossos filhos serem presas fáceis. Vão morrer nossos filhos. Nossos filhos vão morrer nesse deserto. Irmão, quando Deus coloca a gente no deserto dele, nossos filhos não vão morrer. Nossos filhos não vão padecer. Se Deus nos colocou no deserto dele, vai vir as dificuldades, mas o mesmo Deus é aquele Deus que tem escrito lá no Salmo que ele pode preparar uma mesa no deserto para mim, para minha esposa, para meu filho, para a tua família. Então, eles murmuraram. E nós vemos quão perigoso é quando nós murmuramos contra Deus, que pode fazer com que a nossa jornada de 40 dias se transforme em 40 anos. Literalmente, Deus fez com que eles se perdessem no deserto. Dizem que o deserto é como o mar, que você fica perdido e fica andando em círculos. Então Deus fez com que eles andassem em círculo. Ora, Deus é a nossa bússola, que não nos deixa perdido nesse mundo. Mas Deus agora não era mais a bússola de Israel, do povo de Israel, que eles ficaram presos no deserto, dando círculo, tão próximo, irmãos, tão próximo da bênção, da vitória, mas não conseguiram nem sequer ver. Já pensou? 40 dias para pôr a mão na bênção, muitos ali nem sequer viram a terra de Canaã, nem sentiram o cheiro das águas de Canaã, nem provaram dos frutos. E Deus ainda faz algo, dizendo que naqueles 40 dias, Deus iria transformar em 40 anos. Cada dia se transformou em um ano. E Deus falou: olha, eu vou fazer o contrário. Vocês falaram que eu trouxe aqui para matar os vossos filhos. Então eu vou fazer o seguinte: nenhum dos seus filhos vão morrer. Olha, irmão, isso é tremendo. Durante 40 anos, nenhum dos filhos de Israel que tinha 20 anos para baixo, nenhum morreu. Deus manteve todos eles vivos. Nenhum deles faleceu. Nenhum deles morreu de 20 anos para baixo. Aqueles que os pais falaram: nossos filhos vão morrer, Deus trouxe aqui para matar nossos filhos. Deus não deixou nenhum deles morrerem. Nenhum. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E Deus ainda faz o seguinte: e vocês que murmuraram de 20 anos para cima, era a maior idade em Israel, né? De 20 anos para baixo não podia ir à guerra. Números 1, 45 e 46, se eu não me engano, números. Até 20 anos não podia ir para a guerra. Acima de 20 anos, sim. Então era considerada a maior idade ali naqueles tempos, né? Então, Deus fala: quem tiver de 20 anos para cima, durante esses 40 anos, todos irão morrer.
apenas Josué e Caleb, que tem mais de 20 anos, apenas eles dois não irão morrer. Mas quem tem mais de 20 anos irá padecer, irá morrer no deserto. Já pensou? Todos os murmuradores de 20 anos para cima morreram no deserto. Ou seja, não tiveram a possibilidade de alcançar a vitória de Deus, nem puderam entrar em Canaã. Olha o perigo que é a gente murmurar. O perigo de murmurar contra Deus pode nos deixar sem a sua bênção. A gente pode morrer sem ver aquela vitória que Deus nos prometeu. Isso, por causa da murmuração. Então, de 20 anos acima, todos morreram no deserto. Apenas Josué e Caleb que não morreram. Então, quando Josué vai entrar em Canaã, ali não havia ninguém com mais de 60 anos. Para você somar, até 20 anos ele falou que não iria morrer. Acima de 20 anos todos iriam morrer. Então, 40 anos peregrinando no deserto, quem tinha 20 anos tinha 60. Então, no máximo 60 anos. No máximo 60 anos as pessoas tinham. Menos Josué e Caleb que tinham mais do que isso. Mas de toda aquela geração, só os filhos que tinham 20 anos e com os 40 anos tinham os mais velhos tinham 60 anos, sem tirar os mais novos. Como é perigoso a gente se pôr contra as promessas de Deus, se revoltar contra as promessas de Deus, falar mal das promessas de Deus, né? Pregar contra as promessas de Deus. Então é um perigo. Então o povo de Israel ficou naquele deserto, andando em círculos, perdidos e sem rumo e sem direção. Por quê? Porque murmuraram contra Deus. E ali foi praticamente uma geração inteira. Então, como é perigoso, né? A congregação de Israel murmurou contra Deus. A igreja não pode cair nesse ardil de estar murmurando contra aquilo que Deus nos prometeu. A igreja, a comunidade, o corpo de Cristo, não é? Tem que se manter forte, confiando nas promessas do Senhor. E amados e amadas, tudo que está acontecendo no mundo, você não deve encarar como coisas estranhas. Está profetizado, está escrito em Mateus 24, que haverá pestes, pragas. Então, não podemos ficar abismados com tudo isso que está acontecendo. É cumprimento da promessa de Deus. Isso deve deixar para a gente ficar mais alertas ainda. Mais alerta, estarmos preparados, acordarmos, não é? Não estamos perdidos dentro do templo, dentro da igreja como uma dracma perdida. Não, temos que nos despertar. Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Efésios 5,14. Então é hora de nós despertarmos, né? E confiarmos nas promessas de Deus, passarmos esses momentos difíceis orando na nossa casa, mas quando tiver possibilidade de podermos irmos ao templo, porque, como eu falei aqui no início, somos como corais, que só se mantemos vivos quando vivemos em colônia, em congregação, né? Como formigas, cupins e abelhas, que quando separado da sua colônia, eles morrem. Eles não têm vida, não conseguem sobreviver. Se eu e você ficarmos com isso na nossa mente, eu vou ser crente pro resto da minha vida até Jesus voltar na minha casa. Não, irmão, iríamos morrer aos poucos. Eu falei também no início que se arrancarmos qualquer parte do nosso corpo, qualquer parte, se eu arrancar esse dedo aqui, jogar fora, colocar do lado, ele vai apodrecer, não vai se manter vivo. Apodrece, morre. Então, somos uma comunidade, somos uma congregação, somos um só povo que servimos o único e eterno Deus, né? Quero agradecer a todas as pessoas, todos os irmãos
irmãs, todas as pessoas também que não são crentes, né? Nesse momento difícil, se apegue a Deus, busque ao Senhor, busque de todo o seu coração. Quem busca, encontra, né? Então, busque ao Senhor. Essa é a melhor forma de nós vencermos o mal, é fazendo o bem, é servindo ao Senhor, estarmos sempre na presença do Senhor, seja em qualquer momento da nossa vida, até mesmo nos momentos de adversidade. As adversidades vão surgir. Jesus falou, João 16:31. No mundo tereis aflições e tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci. Jesus venceu por nós. Ele venceu de uma forma maravilhosa e fez questão de pregar com ele tudo aquilo que era contra nós, que poderia nos condenar. Paulo falou em Colossenses 2,14 que está pregada com Cristo, a cédula enorme de todos os nossos pecados, falhas e tudo aquilo que era contra nós foi pregada na cruz. Não mais existe. Então é hora de nós adorarmos ao Senhor, glorificarmos ao nosso Deus e sempre estarmos na presença do Senhor, né? Que Deus continue nos abençoando todos os dias da nossa vida. Amém? Que Deus abençoe e boa noite a todos, em nome de Jesus. Amém.